estudantes do primeiro ano? Tudo certinho com vocês? Vamos para mais uma aula de história? Mas antes, vamos lembrar dos nossos combinados? Lave sempre suas mãos e escolha aí um lugar bem confortável que você possa assistir às aulas, colocar seus materiais, fazer as atividades e aprender muito. E os materiais que nós vamos utilizar hoje: o caderno ou a folha para registrar a aula, lápis, borracha e lápis de cor. Eu vou dar um tempinho para deixar tudo aí bem pertinho de você. E antes da gente começar o tema de hoje, vamos fazer a revisão da aula passada, que teve como tema direitos e responsabilidades em outros tempos e lugares. Na aula passada, nós vimos que no Brasil, o direito à educação foi reconhecido na Constituição Federal de 1988. Antes disso, o Estado não tinha a obrigação de garantir a educação de qualidade a todos os brasileiros. O ensino público era tratado como uma assistência, um amparo dado àqueles que não podiam pagar. O texto constitucional assegura que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser uma garantia de uma educação digna, gratuita, pública e de qualidade, sendo este considerado como um direito fundamental assegurado a todas as pessoas, certo? Vimos também que, além da Constituição Federal de 1988, existem ainda duas leis que regulamentam e complementam a Lei do Direito à Educação: o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, de 1990, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996. Então, nós temos três leis brasileiras que citam a educação como direito, que é a Constituição Federal, o ECA e a LDB. E vimos como era a educação antes e depois dessas leis, comparando a escola de antigamente e de atualmente. Conhecemos a educação em outras partes do mundo, como no Afeganistão e no Paquistão, que são países asiáticos. Vimos que nesses países ainda não há o direito de educação para todos. Lá, poucas crianças têm esse direito. Muitos já trabalham e não podem estudar e nem brincar. Lá também as meninas são proibidas de estudar.
e conhecemos a história da Malala Yousafzai, uma ativista paquistanesa que luta por uma educação igualitária para meninas e meninos. E também vimos as brincadeiras, o lazer das crianças em outros tempos e lugares, como as crianças indígenas, que adoram brincar interagindo com a natureza. Vimos também que elas constroem seus próprios brinquedos. Também vimos as brincadeiras no continente africano. Lá, as brincadeiras das crianças apresentam como característica o predomínio de atividades em grupos. E como eu falei, as atividades têm que ser desafiadoras e também que desenvolvam o corpo, o movimento. E eles também gostam muito de brincar na natureza. E falamos um pouquinho mais da família. A Vivi até veio recordar. A família é o primeiro grupo de convívio ao qual pertencemos. Com os nossos familiares, temos os primeiros ensinamentos sobre a vida. Hoje, existem diversos tipos de famílias, mas o importante é que haja muito amor em todas elas. Tudo isso nós vimos na aula da semana passada, certo? E vamos lá para a aula de hoje. E a Vivi veio nos falar que nós estamos na aula número 36 e o tema: impactos no ambiente causados pelas diferentes formas de trabalho. Então, pegue o seu caderno, pegue a sua folha, coloque a data que você está assistindo essa aula, aula 36, História, e o tema: impactos no ambiente causados pelo trabalho. Eu vou aguardar você fazer. Vamos lá? Olha lá o que a Vivi veio nos falar.
Observe estas duas imagens. Quais são as semelhanças e as diferenças entre elas? Essas duas imagens mostram o mesmo lugar. A primeira em 1920 e 100 anos depois, em 2020. E aí? Há semelhanças, coisas iguais? Há diferenças? O que você acha? Então, se a gente observar, algumas construções que existiam em 1920 ainda existem agora. Mas onde era mata, floresta, natureza, foram construídas casas. Nós já estudamos que todos os seres humanos têm direito à moradia. Mesmo assim, ainda existe no Brasil uma imensa desigualdade na distribuição de renda, ou seja, do dinheiro, certo? Impedindo que todos tenham uma moradia adequada para viver dignamente. E esse tipo de situação obriga as pessoas a ocupar áreas que não são apropriadas, como os morros, como aparece nessa segunda imagem, certo? E o que acontece? Como a gente já viu na televisão, quem mora em morro, quando tem muita chuva, pode ter deslizamento de terra, certo? E essa outra imagem? A mesma atividade, ó. Observe essas duas imagens, quais são as semelhanças e as diferenças entre elas. Essas duas imagens também é do mesmo local, mas uma antes e outra depois de uma queimada. Tem diferença, não tem? As queimadas podem acontecer naturalmente, como por exemplo um raio que atinge o local, mas também é uma prática agrícola para a limpeza do solo, certo? Com a queimada pode acontecer grandes incêndios que destroem a natureza, as matas, plantas e até matam ou queimam os animais que moram naquela região. Olha o que algumas crianças falaram quando viram essas imagens. Antes das cidades só existia a natureza. As diferentes formas de trabalho contribuíram para o desenvolvimento das cidades e fizeram com que elas ficassem cada vez maiores. Mas com o desenvolvimento de algumas formas de trabalho, a natureza está diminuindo cada vez mais. E daí, quando você viu essas imagens, pensou nisso também? O que essas crianças pensaram? Se a gente for pensar, o trabalho também é um direito humano, mas algumas formas de trabalho acabam causando impactos no meio ambiente, na natureza. E é sobre isso que nós vamos estudar agora. E a Vivi veio nos dizer o que são impactos ambientais. Vamos aprender? Impactos ambientais são alterações do ambiente. Eles são causados pelo desenvolvimento das atividades humanas no espaço geográfico. Nesse sentido, eles podem ser positivos quando resultam em melhorias para o ambiente ou negativos quando essas alterações causam algum risco para o ser humano ou para os recursos naturais. Então, o trabalho ele pode gerar no meio ambiente um impacto, e esse impacto pode ser tanto positivo, que traz melhoria para a população, ou negativo, quando destrói o meio ambiente e causa um risco para a vida das plantas, dos animais e até dos seres humanos. Então, para entender melhor o que é impacto ambiental, se é positivo ou se é negativo, nós vamos fazer uma atividade. Vamos ver? Observe as imagens e dê a sua opinião. O que é um impacto positivo e o que é um negativo no meio ambiente, certo? Positivo, a gente vai olhar e vai ver que é uma coisa boa para o meio ambiente, para as pessoas. Negativo, a gente já vai olhar e vai dizer, isso não é legal. Então ali eu tenho 3 imagens. Eu quero que você olhe cada uma delas
para dizer se é legal, positivo ou não, negativo. Eu vou dar um tempo aí para você fazer. Será que você conseguiu identificar os impactos positivos ou negativos? Vamos ver cada um. O primeiro aqui, um grupo de pessoas limpando ruas, calçadas. Será que isso é um impacto ambiental positivo ou negativo? O que você pensou aí? Se você pensou positivo, acertou, pois o lugar fica mais bonito e aconchegante para todos. E o segundo, onde os trabalhadores fazem queimadas para limpar a terra para as futuras plantações. Será que isso é um impacto positivo ou negativo? O que você pensou? Se você falou que é negativo, acertou. Até já vimos isso na aula, né? Por que é negativo? Porque pode causar incêndios, destruir o meio ambiente, as plantas e até queimar e matar animais. E isso também pode acontecer com pessoas. Muito triste, né? E o terceiro, um grupo de pessoas plantando árvores. Será que é um impacto positivo ou negativo? Esse tá fácil, né? Positivo, pois é uma alternativa simples para reverter os impactos ambientais já causados pelo homem na natureza. Vamos fazer mais um? Então vou dar um tempo aí para você olhar as imagens e analisar, certo? Vamos ver se há impactos positivos ou negativos? A primeira imagem, uma imagem de uma foca enrolada ali num lixo, lixos no oceano. Será que é um impacto positivo ou negativo? O que você pensou? Se você falou negativo, acertou. E a gente tem que pensar que muitos lixos, toneladas de lixo, são lançados no oceano, afetando a vida marinha. Esse lixo vem do descarte errado, jogando no mar ou na areia as coisas pequenas, como plástico, canudinho, entre outras coisas que vai parar, né, até ou no corpo, né, dos animais, ou até no estômago, porque eles podem pensar que é comida. Muito triste, né? E aqui, um lugar onde as águas são limpas e que garantem a vida marinha. Será que é um impacto positivo ou negativo? Esse também tá fácil, né? Positivo. Lugares assim podem ser fonte de turismo e conscientização de uma natureza melhor. E o outro? Lixo descartado de uma maneira errada. Será que é um impacto positivo ou negativo? Esse até eu já dei a resposta. Se é errado, é negativo, certo? Pensa lá, o lixo pode poluir o meio ambiente e pode contaminar plantas, animais e pessoas. Sem contar que quando é jogado assim como aparece em rios, valetas, podem até causar enchentes. Vamos fazer mais um? Vou dar um tempinho aí para você analisar.
uma imagem de desmatamento, que é o corte irregular de árvores. Que tipo de impacto? Se você falou negativo, acertou, pois compromete o meio ambiente, diminuindo até extinguindo algumas espécies vegetais e animais, ou seja, as espécies podem até acabar. Muito triste, né? E a segunda, você conseguiu identificar que imagem é essa? Essa é uma imagem de energia eólica, que é a energia que vem da força dos ventos, gerando energia elétrica. Será que é um impacto positivo ou negativo? Está mais difícil, né? Mas esse é um impacto positivo, pois não emite poluente no ar e é uma fonte de energia barata, se a gente for comparar com a energia hidrelétrica que nós usamos na nossa casa, certo? E sem contar que é uma energia renovável com vento, certo? E essa última imagem que mostra a poluição do ar causadas pelas fumaças das fábricas. Será que é um impacto positivo ou negativo? O que você pensou? Se você falou negativo, acertou, pois essa poluição mexe até com a nossa saúde, com a nossa respiração, causando até doenças. E olha o que a Vivi veio nos chamar a atenção. Quando falamos em impactos no ambiente, pensamos em ações como não poluir, preservar áreas naturais, reciclar lixo, economizar água, dar preferência às fontes alternativas de energia, etc. Mas raramente nos lembramos de relacionar uma de nossas atividades mais básicas com o meio ambiente, o ato da alimentação. Então, falando de alimentação, uma grande parte do que nós consumimos vem da agricultura ou da pecuária. Vamos conhecer dois tipos de trabalhadores rurais e os impactos do trabalho deles para o meio ambiente. Trabalhadores do campo, agricultura familiar. Trabalhadores do campo, então, são os agricultores que trabalham, né? Plantando, colhendo. Vamos falar da agricultura familiar, que é o cultivo da terra realizado por pequenos proprietários rurais, tendo como mão de obra, ou seja, quem trabalha, a família. Essa produção agrícola, ele é associado ao uso reduzido ou até nenhum uso de defensivos agrícolas, ou seja, adubos, inseticidas, certo? E tem uma diversificação de alimentos produzidos. Isso é chamado de policultura. E isso é um impacto positivo ao meio ambiente. Trabalhadores do campo, pecuária familiar. Boa parte da produção de carne e de leite também vem da pecuária. Vamos falar da pecuária familiar. É uma pecuária, então, que cuida de animais, né? As pessoas que cuidam de animais conduzidas por agricultores familiares, que utilizam o pasto de maneira mais eficiente. Então, a produção da carne, do leite, também pode vir da pecuária familiar. E essa pecuária também vem das famílias. Eles utilizam o pasto não só para criar um tipo de animais, mas vários animais, como vaca, boi, cabra, galinhas, entre outros. E agora vamos comparar com esse daqui. Trabalhadores do campo, fazendeiros e monocultura agrícola. As plantações realizadas em fazendas é um forte candidato a ter vários danos ao meio ambiente. Por quê? Além deles usarem mais agrotóxico na produção, eles utilizam a monocultura. Eles plantam somente um tipo de alimento, pode causar um desequilíbrio no solo, certo? Porque quando planta só um tipo de alimento, esse alimento vai usar os mesmos nutrientes que estão presentes no solo. Quando tem outros, eles vão se diversificar e um acaba ajudando o outro. Então, esse daqui
infelizmente não é um impacto muito legal para o meio ambiente. Trabalhadores do campo, fazendeiros e monocultura pecuária. Nessa propriedade também tem a monocultura, mas a monocultura animal, que corresponde à criação somente de uma espécie de animais. No Brasil, o que mais ocorre é a produção do gado, ou seja, vaca, boi para a venda de carne. E isso daqui também desgasta o meio ambiente, porque muitas vezes para criar esse pasto para todos esses animais ocorre com as queimadas, certo? E a Vivi trouxe uma atividade para fazermos e aprendermos um pouco mais. Vamos ver? Vamos falar de alguns trabalhadores de serviços essenciais, os quais afetam a nossa vida e o meio ambiente? Para descobrir quais são esses serviços, nós vamos trocar o número pela letra. Aqui deixei para você completar somente com as vogais A, E, I, O, U. Eu vou dar um tempo aí para vocês fazerem.
E daí, já conseguiu trocar um número pela letra e descobrir sobre qual serviço nós vamos falar? Vamos lá? Então o S já tem o 5, letra E, 18, letra R, 22, letra V, 9, letra I, daí tem o C cedilha, 15, letra O, 4, letra D, 5, letra E, 12, letra L, 9, letra I, 13, letra M, 16, letra P, 5, letra E, 26, Z e 1, A. Formou o serviço de limpeza. E se a gente for pensar no serviço de limpeza, pensando na cidade, há uma variedade de serviços que o governo oferece à população. Vamos conhecer? Coleta de lixo domiciliar ou comum. O lixo domiciliar é a coleta regular dos resíduos gerados nas atividades diárias nas nossas casas, nos estabelecimentos comerciais como lojas e na prestação de serviço. É o lixo do resíduo tanto da cozinha como do banheiro, certo? Coleta de lixo reciclável. O chamado de lixo que não é lixo, que são os materiais recicláveis, tais como papéis, plástico, vidros, metais, entre outros. Coletas de resíduos vegetais. Essa é a coleta de resíduos proveniente da limpeza de jardins e das podas das árvores, certo? Coleta de lixo tóxico. O lixo tóxico podem causar sérios danos ao meio ambiente. O que é lixo tóxico? Pode ser os medicamentos vencidos, pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, resto de tinta, toner, solventes, embalagem de inseticidas ou até mesmo de limpeza. E agora, dentro desse lixo aqui, pode também coletar o óleo da cozinha, que até não é um lixo tóxico, mas se descartado de forma errada, tudo isso que eu falei e também o óleo pode poluir a terra e a água, certo? Coleta de lixo hospitalar. O lixo hospitalar e todos os resíduos originários do atendimento a paciente em qualquer estabelecimento de saúde, como clínica, consultório, laboratórios, entre outras instituições. É um lixo que tem que ser recolhido e esterilizado com aparelho especial ou até queimado para que não ocorra acidentes e nem contaminação. Varrição de rua. O serviço de varrição é um dos mais essenciais em qualquer lugar. A varrição manual mantém as ruas e equipamentos públicos limpos no dia a dia. E agora nós vamos falar dos trabalhadores que atuam no serviço de limpeza. O coletor. Não só um, mas os coletores, eles trabalham nos caminhões fazendo a coleta, o transporte e o descarte do lixo em lugar apropriado. O gari trabalha com a varrição das ruas em propriedades públicas e garante uma cidade mais limpa e mais gostosa para a gente morar. Os catadores de materiais reutilizáveis ou recicláveis. É um trabalhador que contribui muito com o meio ambiente.
Você já imaginou se não existissem os catadores? Todo esse lixo era capaz de ficar no chão, ficar jogado. Eles coletando ajudam a melhorar o meio ambiente, mas nós temos que pensar numa coisa também. Nós temos que colaborar para não ficar jogando lixo no chão, certo? E vamos fazer mais uma atividade, um serviço essencial. E daí a gente vai falar dos trabalhadores. Eu vou dar um tempo aí para você fazer.
agora você percebeu que agora está faltando as consoantes, deixei só as vogais aparecendo, certo? Vamos lá, 19, letra S, 1, letra A, 14, letra N, 5, letra E, 1, letra A, 13, letra M, 5, letra E, 14, letra N, 20, letra T e 15, letra A. Formou saneamento. Vamos aprender mais sobre isso? O saneamento é um conjunto de serviços como a distribuição de água potável, a coleta e tratamento de esgoto e até da coleta de lixo, certo? Que a gente já falou agora há pouco. Os serviços de saneamento, eles impactam diretamente na saúde, na qualidade de vida e no desenvolvimento da sociedade como um todo. E quem trabalha com o saneamento? O químico. Químico, professor? E existem as obras, as estações de tratamentos e redes coletoras de esgoto. Daí a importância de um projeto para esses lugares. Sabe quem faz esse projeto? O engenheiro químico e também uma equipe de construção. E também tem o leiturista. Aposto que esse você já viu aí perto da sua casa. Então, o leiturista, aposto que esse você já viu aí perto da sua casa, que tem como função principal ler os dados do hidrômetro e também entregar a fatura aos clientes. E também tem os assistentes sociais. O trabalho deles é levar informação para toda a população, distribuindo informativos e fazendo reuniões com os moradores, certo? E a Vivi tem um recadinho bem importante. Todos os trabalhadores são responsáveis pelo meio ambiente. Respeitando, teremos um lugar limpo e melhor para vivermos. E também veio nos falar o que nós podemos fazer para ajudar o meio ambiente. Há muitas coisas que você pode fazer em casa para auxiliar na redução do impacto sobre o meio ambiente. Desligue as luzes quando você não precisar delas. Não desperdice água e recicle o lixo. Então vamos sempre lembrar disso daí para que nós também possamos cuidar e preservar o meio ambiente. E a nossa aula acabou. Nos encontramos na próxima aula. Se cuide!